Em nome de Jesus. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos. Atos 12. 12:1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postígio do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o anjo tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestia de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava,
Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém? Glória a Deus. Uma palavra de poder. O poder que está na igreja. Como Deus constituiu uma igreja levantada no nome de Jesus, como Deus constituiu um povo que o adora, que reconhece e anda na sua presença. Somos parte dessa igreja. E nesse tempo, havia uma perseguição, não como hoje. Hoje é falar mal, é dizer alguma coisa, mas hoje não há perseguição que os primeiros apóstolos sofreram. Eles morriam. E aqui, numa dessas perseguições, houve a prisão de muitos apóstolos, inclusive Tiago e Pedro. Tiago foi morto. Foi morto à espada. Mas o povo judeu vibrou, gostaram muito. E o rei, vendo que agradava a morte de Tiago ao povo, então prendeu Pedro no cárcere para levá-lo perante o povo e matá-lo também. Mas o que ocorreu? Ocorreu que enquanto Pedro estava, ao versículo 5, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia, vamos ler junto, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia. Tiago morreu, mas a Bíblia não descreve que os irmãos estavam orando incessante por Tiago. Foi depois da morte de Tiago que eles sofreram, Tiago apóstolo, sofreram muito. E se reuniram na casa de Maria e foram orar. E foram fazer oração incessante. Oração incessante quer dizer aquela oração do coração. Não é uma oração normal. É oração que move a mão de Deus a favor daquele que nós intercedemos. Oração é algo que move. Mas a intercessão, vemos aqui, a oração incessante. Havia uma intercessante, um clamor, um desejo, uma dor no coração do povo de Deus que estava ali. Os discípulos se reuniram, estavam ali e havia uma oração de intercessão. O poder que há nessa oração. Tiago estava preso, ia ser morto à espada, mas ele orou. Mas a Bíblia não descreve que a igreja estava incessante. Esse é o poder que está na igreja. Quando chegou o momento de Pedro, com a dor que eles sentiram da perda de Tiago, presenciando todo o povo judeu, alegrando, eles se alegravam, eles faziam festa, quando um discípulo, quando um pregador, um pastor, que estava ali anunciando o evangelho, ele morria ou sofria danos. Esse é o propósito. O mundo rejeita o evangelho. E o mundo odeia aqueles que vão à frente, que não mede sacrifício nem esforço e se entrega na mão do Senhor. O mundo vibra. E o rei, querendo agradar o povo, o que ele fez? Agora é a vez de Pedro. Mas só que a igreja orando, tudo mudou. Quando a igreja começou a orar incessantemente, eu digo, sem parar, posso dizer para você entender, um relógio de oração. Pode ser que um saía, mas o outro estava ali. Foi um grupo de oração de irmãos intercedendo e ninguém parou. E o que aconteceu?
a unção da glória de Deus caiu sobre aquela prisão. Acendeu-se uma luz. Pedro estava dormindo. Naquela época, que era a época dos pães asmos, era uma festa que os judeus faziam, uma semana de festa, todos os dias. Jerusalém estava povoada de muitas cidades, muito povo estava ali. Então era um motivo, era um local propício para acontecer uma morte de um cristão e alegrar a festa daquele povo que rejeitava a palavra, aquele povo que rejeitava ser cristão e tudo que falava de Cristo. Eles eram religiosos, eles eram judeus, jejuavam 2 vezes por semana, buscavam, não, quem vibrava era o próprio povo judeu, era o próprio povo que se dizia ser religioso. A perseguição dos cristãos estava naqueles que verdadeiramente estavam lá, jejuando, orando, buscando. Aqueles judeus que conheciam a Deus, mas não conheciam o evangelho da verdade de Jesus, o novo nascimento. Eram religiosos. É aqueles mesmos judeus que gritaram, crucifica-o, crucifica. Os sacerdotes, aquelas pessoas que foram contra o evangelho. E nós vemos hoje, no mundo que nós vemos, a perseguição maior do evangelho não é no povo que não conhece a Deus. A maior perseguição está nos próprios religiosos que buscam na religião. Mas o que havia de verdade é que eram homens muitos iletrados, mas cheios de fé, cheios de coragem, homens de oração, mulheres de oração. E eles começaram a orar. E Pedro estava dormindo. Ia ser apresentado naquele mesmo dia. Apresentado para quê? Para ser morto. Mas, de repente, o anjo do Senhor iluminou a prisão, tocando aqui do lado de Pedro. Pedro, acorda, Pedro. Acorda, calça as sandálias, cinge-te, coloca a tua capa e vem. Pedro acordou assustado com aquela luz. Não entendia. Ele estava preso no fundo do cárcere. Havia 4 guardas, de 4 homens em cada local. Havia dois portões que tinham que ser abertos e mais o portão da rua. De repente, ele se encontrou saindo, porque os portões que davam para a rua da prisão se abriram automaticamente. Deus abriu o portão. Os portões foram abertos. Os guardas, creio que nem viram. Tamanho foi o poder e a unção de Deus. Os guardas devem ter sido ocultados pelo poder de Deus. Nem viu Pedro. Quando se levantou, o anjo do Senhor passou e levou Pedro até na rua. Andaram até uma esquina e depois o anjo desapareceu e ele procurou a casa dos irmãos que estavam lá. Mas quando ele chegou, no começo Pedro achou que era uma visão. Será que é real? Mas de repente ele viu que era real, era uma realidade que estava acontecendo. Ele estava solto. Bateu na casa dos irmãos onde eles estavam reunidos. Aí veio a Rode, encontrar com ele. Falou, o quê? Pedro? E os irmãos lá dentro, não, deve ser o anjo de Pedro, alguma coisa, menos Pedro. Porque Tiago tinha sido morto. Como ele ia escapar de uma prisão daquela? Mas o nosso Deus, que é poderoso, quebra cadeias. Não há prisões, cadeias, domínio, poder sobre a terra que possa resistir ao poder de Deus. Não há. E eu declaro para você que hoje, muitas vezes, não vemos as cadeias que acontecem hoje, são maiores do que aquelas que os discípulos sofreram.
Há pessoas encarceradas, doentes numa cama, que não levantam. Há pessoas encarceradas pela obra do maligno. Porque quem foi contra Pedro? Quem estava sendo movido? Não era o rei, era a casta de demônios que atuava no rei, que atuava nos soldados. Da mesma forma hoje eles atuam nas pessoas, aprisionando, amarrando, destruindo, impedindo que eles encontrem e alcancem a graça e a glória de Deus. Mas por isso que Deus levantou a igreja, para interceder. Se essa igreja interceder, essa cidade é muito pequena para ficar presa em cadeias. Todos convertem. E nós precisamos enviar vidas por todos os lugares, todos os cantos, porque a oração da igreja tem poder. Mas eu estou dizendo oração daquelas pessoas que amam a Deus, que é capaz de sentir e ter compaixão daqueles que são em cadeias, aprisionados, e para morrer, daqueles que estão designados ao inferno. Quantos que você vê e diz, essa vida é uma presa dos demônios, vai ser morta, está aprisionada, olha de lado, nem se toca. Mas aqueles que conhecem as prisões, as cadeias do inferno, ele é tocado no coração e ele ora e intercede, quer conheça, quer não conheça. Você foi chamado, igreja, jovens, para olhar os jovens que estão nas drogas, que estão caídos, as pessoas que estão sofrendo, encarceradas e presas pelas drogas, pela bebida. Há pessoas que se trancam e ficam debaixo do jugo do diabo, anos. Uns pela doença, outros pela bebida, ou pela droga, ou por qualquer coisa que seja. São cadeias que Satanás usa hoje, assim como usava no passado. Mas no passado era bem visível. Porque estavam na prisão, visível aos nossos olhos. E hoje quem pode enxergar? Somente aqueles que crê nessa palavra e que tem a revelação do Espírito Santo. Por isso, desperta, igreja, tu que dormes. Levanta em favor do reino. Nós somos igreja chamada para defender a causa de Jesus, para buscar o reino de Deus e levar as vidas, cortar cadeias, prisões. É muito mais importante do que as pequenas coisas ou probleminhas que surgem na tua vida, que o inimigo coloca para você se envolver neles e achar que está sofrendo demais. Não, nós não sofremos, amados. Nós estamos debaixo da guarda, da proteção. Nós estamos debaixo do poder que envolve a nossa vida, que nos defende. Ah, se o inimigo se levanta em cadeias, o próprio anjo do Senhor entra e nos liberta e nos livra. Depois de padecer um pouco, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É ou não é? Você pode dizer isso? Por quê? Porque há uma cessante, há oração por nós que somos cristãos. Há unção e mover de Deus que estende a mão todos os dias a nosso favor. A nosso favor. Há pessoas que oram pela igreja incessantemente. E nós somos chamados justamente para isso. Muitos dizem, eu quero servir a Deus. Servir a Deus é isso, amados. É amar as pessoas. É compreender o propósito do chamado de Deus na salvação. Salvar essas vidas, cadeias das prisões, dos ataques, do jugo do inimigo, para que possam ir morar na eternidade, para que possam desfrutar aqui na terra da glória e do poder de Deus que opera em todo aquele que crê. Que possam desfrutar da intimidade, do amor, da vida de Deus em nós. Nada pode comparar,
Não há riqueza, não há ouro, não há prata, não há nada que você busque alcançar que se compara à glória, à alegria, à paz, aquilo que produz o nosso coração quando nós amamos, segundo o coração de Deus. Quando nós amamos o reino, busca o reino de Deus, tudo mais é dado por acréscimo. O Senhor nos acrescenta, coisa que você nunca nem sonhou, nem pensou, Ele traz para você. Você vê, meu Deus, nem pensei nisso, Deus já está me entregando. Por quê? Porque Ele ama os que o amam. Você pode amar a Deus se você não ama o teu irmão? Diz assim, se você ama a Deus e o teu irmão estende a mão e você despede, Deus te abençoe. O amor do Pai não está em ti. O amor de Deus no nosso coração move nossa vida a estender a mão, a ajudar, a querer salvar vidas, a querer anunciar. Amados, não é nós que convencemos. Nós somos a igreja chamada por Deus para abrir a nossa boca e dizer essa palavra. Essa palavra. E o Espírito Santo cobre e liberta. E liberta. Uma vez entrou uma pessoa muito atribulada na minha casa. Muito. Sem direção, sem rumo, total. Eu não disse nada para ela. Apenas eu disse. Na porta da minha casa estava escrito, paz só em Jesus. E a hora que ele foi passando, eu falei, para aí na porta. Dá uma olhadinha no que está colocado. Ele parou, eu disse, paz só em Jesus. Se você quer a paz, busca Jesus. Só Ele pode te dar paz. Ninguém na terra, nem coisas, nem dinheiro, traz paz. Só Jesus. E ele saiu dali e depois voltou dizendo, aquela hora que você falou, arrancou alguma coisa de dentro de mim e eu recebi a paz. Amém? Você não tem que saber pregar muito, meu irmão. Você tem que ter vida com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. E a vida de Deus em nós, ela passa apenas com uma palavra que você disser. Mas não é apenas palavra. A igreja estava orando, clamando, chorando, buscando. Quando Deus ouviu e enviou o anjo para livrar Pedro da prisão. Pedro entrou na casa, fez sinal, olha, não diga nada, não diga nada. Contou como ele havia sido liberto da prisão. E há pessoas em cadeias, e aqui vai ser liberto nessa noite. Um dia ungido, um dia recebeu, um dia esteve na missão, um dia esteve provando o amor de Deus. Hoje seu coração endurecido, petrificado, não sente mais nada quando ouve a palavra. Não sente mais nada quando canta. São cadeias de demônios que vão cair por terra nessa noite. São prisões que te impedem de usufruir dessa glória, dessa alegria que produz a intimidade e a adoração com Deus. Essa noite, Deus designou para libertar o seu povo. E é isso que vai acontecer na sua vida. É isso que Deus está removendo agora do seu coração. Todo endurecimento, todo petrificado. Não há na terra nada melhor. Nada pode existir do que servir a Deus em amor. Não é ser um pregador. Não é tocar. Não é estar na porta. Não é fazer alguma coisa. Não. É amar. Assim como os discípulos amaram. Amar nos leva a orar. Amar nos leva a interceder. Amar nos leva a enxergar o coração do aflito, do necessitado. Amar nos leva a esquecer de nós mesmos e em favor do outro. E ver
até que a glória e o poder de Deus entrega a vitória na vida do outro. Isso é amar, meu irmão. Isso é amar, é o amor de Deus faz isso em nós. Nós ficamos incomodados até que a glória e o poder desça sobre ele e ele tenha vitória. Amar faz parte de nós quando nós amamos a Deus, quando nós compreendemos e ouvimos. Pedro ouviu o anjo. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo tem voz. Ele conhece o interior da sua alma, ele fala contigo. Você tem ouvido a voz do Espírito? Tem dado crédito quando ele toca em você? Tem percebido que ele quer arrancar a sua vida das cadeias? Sai da prisão. O anjo do Senhor tocou e disse: Pedro, calça as sandálias, cinge, pega a tua capa e me segue. Quantas vezes o anjo do Senhor diz para você: cinge-te, abandona o pecado, queira agora vir, vem. Se Pedro não levanta, ouviu e disse: será mesmo? Nossa, quantos portões trancados, quantos guardas. Havia quarto em cada portão. Guardas. Quantos nós vamos ter que passar? Estou no fundo do cárcere. Ah, será mesmo que eu não estou sonhando? Não, ele ouviu e obedecer. O segredo da nossa libertação é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Crer. Ele nem entendia, parecia uma visão, mas ele fez, mas ele foi. Depende de você querer sair das cadeias e prisões que envolve. Quantos ficam presos financeiramente? Quantos ficam presos em guerras? Quantos ficam presos em cadeias que traz angústia, depressão, tristeza todo o tempo? São cadeias de demônios. Somente a igreja pode libertar. Somente o poder de Deus na igreja pode te libertar. Hoje, o diabo é tão astuto que ele diz assim, eu ainda ouvi, hoje ainda, pergunta, será que eu preciso pertencer a uma igreja ou eu posso orar na minha casa? Você tira uma brasa de um braseiro, quando você estiver fazendo churrasco, tira ela e coloca ela à parte. Em poucos minutos ela está apagada, com cinzas e acabou. Mas você pega aquela brasa, aquele carvão que foi apagado e joga no meio. Logo ele acende. Isso é igreja, meu irmão. Você acende a fé por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nessa noite Deus está acendendo a chama do teu coração. Deixa de olhar para você. Deixa de ser pequeno. Nós crescemos e engrandecemos a Deus quando nós olhamos para o nosso semelhante. Não esqueça o teu chamado. Não perca a visão. Não importa o que você passar. Não perca a visão do chamado. Pedro não fugiu. Pedro saiu dali e no outro dia, logo pela manhã, Herodes, cadê Pedro? Mas como? Vamos lá fazer um interrogatório. Soldados, como que ele fugiu se ele estava preso, encarcerado, preso, com correntes, e havia 2 guardas do lado dele? Como? E havia mais 4 guardas. Como? Passou pelos guardas tudo, ninguém viu? Não, porque o poder de Deus faz isso conosco. Da noite para o dia, se amanhece uma nova criatura. Nessa noite, se amanhece uma nova criatura e tudo muda na tua vida. Porque Ele é Deus. Ele é Deus que quebra as cadeias da herança hereditária que você traz.
As maldições da tua família que vem herdando a tua família é quebrada quando nós nos rendemos a Ele. Olha para Jesus. Interessante que eles consideravam ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Você veio hoje para congregar e então alguma coisa vai acontecer. Algo vai sair. As cadeias vão se quebrar. Porque nessa noite o poder de Deus está manifestando aqui. E você crê nisso, meu irmão? Mas nós precisamos unir um só pensamento, um só coração, um só propósito. Também a palavra de Deus disse que os irmãos ficaram atônitos. Eles estavam orando e clamando, mas não esperavam que fosse assim. Pedro sair no meio da noite e bater na porta. Eles ficaram atônitos, diz a Bíblia. E ele falou assim, olha, contou como saiu e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Tiago era o irmão de Jesus e que ele era bispo lá, ele governava a igreja lá em Jerusalém. Por isso ele disse, vai lá, conta para Tiago e para os irmãos lá na igreja. Mas era uma casa de irmãos. Eles se reuniam, oravam, buscavam. Quanto que você dá do teu tempo para orar para essa igreja? Quanto? Qual é o tempo que você se coloca em oração para manter a unção e o poder de Deus nessa igreja? Para preservar e guardar os irmãos da igreja. Quanto tempo você fica em propósito? Quantos vêm na intercessão? Nós temos intercessão todas terça, 6 horas. Nós temos oração da manhã, 6 horas da manhã. Quanto tempo você vem? Eu vou essa semana orar para o Espírito e a unção de Deus cair sobre a igreja e não ficar ninguém aprisionado, mas todo o povo de Deus livre para estar na casa do Senhor, para cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos, aquele louvor que nós cantamos, eu preciso de ti. Por que nós precisamos dos irmãos? A oração, ela faz mudar a nossa vida. Quando você vê um irmãozinho sofrendo, alguém desviando, você diz, aquele jovem estava na balada, estava lá não sei aonde e tal, não quer saber mais de estar conosco. O que você faz? Sai contando ou dobra o teu joelho e clama? E diz, vamos lá, vamos orar. Aquele está entristecido. Quando você olha para um irmão e vê a fisionomia dele amargurado, entristecido, o que você faz, meu irmão? O que você faz? Eu vou me propor essa semana a orar pela vida daquele irmão, até que ele possa encontrar com ele e ver ele resplandecente de alegria. A palavra de Deus também diz que Herodes ficou tão decepcionado que ele saiu dali de Jerusalém e foi lá para Cesareia, desceu a Judéia e foi ficar em Cesareia. E olha o que aconteceu com Herodes, que mandou matar o irmão, o Tiago. Olha o que aconteceu. Ele se achava o grande, o bom, o poderoso. Ele estando lá, um dia ele está lá vestido de traje real, sentado no trono, dirigiu a palavra,
E o povo, querendo agradar o rei, diz, olha, não é um homem que está falando. Não é, essa voz é de um Deus. Ele riu e se encheu. A Bíblia diz que Deus não cede a honra nem a glória dele a ninguém, nem a imagem de escultura. Jamais. A honra e a glória é de Jesus, o nosso Deus. Só dele. Amada igreja, jovens, não fique glorificando os que cantam. Não fique de honra e glória, maravilha. Não coloque as pessoas no idolatra. Hoje, há um costume muito ruim, porque os jovens, muitos jovens, não, essa igreja é uma bênção, porque é bem esclarecida. Bem esclarecida. Nós sabemos colocar todas as coisas. Cada um tem o seu valor do seu chamado. Tem o nosso respeito e a nossa honra. Mas não substitui ele por Deus. Herodes, quando se sentiu orgulhoso de ser aplaudido como um Deus, na hora, ele foi comido pelos vermes e morreu. No trono, diante do povo, ele se desfez. Hoje não é diferente. Aquele que se sente honrado, aplaudido e querer ser aquele que busca a glória que é de Deus, também não fique escape, meu amado. Não fique escape, porque vai cair. Deus não dá. Dê glória e honra ao nosso Deus. Só a Ele. Levanta a tua mão e já glorifica agora. Só Ele é digno. Só Ele é poderoso. Nós reconhecemos a tua grandeza e o teu poder. Ninguém pode deter a tua igreja. Por mais que se levantar contra essa igreja que tu verás, Senhor, toda ação do inimigo foi por terra, porque ela cresce e se multiplica dia após dia, em o nome de Jesus. Como diz a palavra, nada que perseguiram, ninguém pode deter o plano e o projeto de Deus na tua vida. Ninguém. Diz a palavra. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se... Diga comigo, crescia e se multiplicava. Amém? E Barnabé e Saulo cumpriu a missão dele ali e voltaram de Jerusalém, levando também João, apelidado de Marcos. Amém?